Aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos aprofundar o debate sobre home office. Durante a semana fomos surpreendidos com a notícia de que o Itaú demitiu mais de 1.000 colaboradores por conta de divergência das práticas de home office de trabalho remoto que foram colocadas pela empresa. Para isso montamos aqui uma banca para, de diversos olhares, analisarmos essa questão do home office nos dias atuais. Uma herança da pandemia, que colocou essa pauta do home office. Estamos recebendo a doutora Cláudia Securato, que é da Securato Advogadas, conosco aqui para trazer o ponto de vista do direito a respeito desse assunto. Um prazer recebê-la na Rádio Bandeirantes, ainda que no nosso estúdio improvisado, porque os ouvintes já sabem que nós estamos passando por uma reforma, viu, doutora Cláudia? É um prazer enorme para mim estar aqui. Olá, ouvintes, e olá aos meus colegas que me acompanham nessa discussão. Também temos o Maurício Inácio, que é um conhecido de longa data de todos nós aqui da Band, porque já esteve dirigindo o RH da Band. Hoje o Maurício é o diretor-geral da Sercom, empresa de call center que fica aqui na Grande São Paulo, no município de Taboão da Serra. O Maurício está conosco para trazer também esse olhar das empresas a respeito desse assunto. Tudo bem, Maurício? Bom dia, Pedro. Bom dia, doutora. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. É um prazer aí. Obrigado pelo convite novamente, Pedro, de estar aqui participando. Espero poder contribuir aí com o debate e trazer algumas provocações. Vai trazer, certamente. Para me ajudar a conduzir essa conversa, eu convidei a jornalista Duda Vasconcelos, que, vocês sabem, está passando uma temporada conosco aqui em São Paulo. Ela é jornalista da Band Vale, do Vale do Paraíba. E a Duda está comigo nessa. Tudo bem, Duda? Tudo bem, Pedro. Muito legal participar aqui dessa discussão. Eu, como jovem, já entrei no mercado de trabalho com o home office bombando e é muito legal ver como a coisa vai desenrolar daqui para frente. É isso aí. O que diz a lei, doutora Cláudia? Pode ter home office no Brasil? O home office é algo que deve ser instituído pelo empregador. Então, o empregado não pode chegar na entrevista de emprego e falar, olha, eu quero trabalhar e eu só trabalho se for de casa. Isso vem do empregador. É o empregador que diz se naquelas atividades pode existir o trabalho em casa ou não. Por exemplo, um restaurante não pode deixar as cozinheiras e os garçons em home office. Então, não é um trabalho para todas as atividades do Brasil. As atividades que permitem o home office também ficam a critério do empregador. Se o empregador entender que naquele trabalho é todo mundo presencial, é todo mundo presencial e você aceita o trabalho se você quiser ou não. O que a gente tem de uma grande confusão é que na pandemia, muitas empresas deram essa prerrogativa para os empregados, deles ficarem trabalhando de casa. E depois que acabou a pandemia, muitos empregados gostaram dessa nova dinâmica de trabalho. E a gente tem, desde o fim da pandemia, um grande descompasso entre a vontade dos empregados e a vontade dos empregadores e da alta liderança quanto a esse tema. Esse é um tema que está sendo amplamente discutido em todas as empresas. A volta ou não ao trabalho presencial. Maurício, como é que está do ponto de vista das empresas essa questão hoje do home office? É uma coisa consolidada ou você vê que ainda ajustes são necessários? Pedro, eu acho que assim, de fato, como a doutora colocou, alguns ajustes são necessários ao longo do tempo. Ele intensificou toda a questão do home office com a pandemia. E de lá para cá, na verdade, a sociedade, as empresas como um todo, estão buscando formas de se acomodar com esse cenário, né? Levando em consideração aqui algum aspecto, que é o que a prerrogativa do empregador, que a lei determina, né, com a forma do trabalho, diante dos parâmetros legais, o que a legislação trabalhista estabelece, mas também políticas das empresas. Eu acho que as empresas também têm que levar em consideração o aspecto da legislação, das políticas, do tipo de atividade e de que forma que fundamentalmente você está fazendo com que o trabalhador seja mais produtivo. Então acho que isso é um componente importante. Eu vejo hoje, né, como dirigente de empresa e diretor de RH, que eu fui por muitos anos da minha carreira, é assim, o fator home office em algumas atividades, ele é um aspecto crítico como atração de pessoas. Assim, para você atrair alguns profissionais, principalmente aqui, levando em consideração os jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho, esse é um aspecto muitas das vezes pautado como fator de decisão para atrair pessoas, né? Tá assim. Agora, o que eu acho que é importante pontuar aqui é como equilibrar toda essa equação diante da legislação, das políticas e do dia a dia das empresas.
Doutora, uma pergunta para a senhora. A gente falou aqui que é uma decisão do empregador se vai ser home office ou vai ser presencial e cabe ao trabalhador escolher. O que nós temos visto agora é que pós-pandemia, empresas que estavam no home office estão voltando presencial. Então a pessoa foi contratada durante o modelo home office e agora ela é obrigada a aceitar voltar presencialmente se nesse meio do caminho a empresa mudar de ideia? Então, eu acho que a gente tem que entender que ninguém é obrigado a nada, a não ser em virtude de lei. Então, as empresas têm negociado com os empregados que estavam trabalhando nesse regime. Claro, as empresas, né, que tendem a ter um pouco de razoabilidade e estão entendendo caso a caso. Mulheres que têm filhos com algum tipo de deficiência, por exemplo, as empresas têm flexibilizado para essa mulher ficar em casa. Tem muitas empresas fazendo trabalho híbrido, e isso tem funcionado para muitos empregados e para muitas pessoas. Então, vou 3 dias por semana no escritório, 2 dias eu fico em casa, a meu critério, então eu tenho um pouco mais de flexibilidade nesses 2 dias que eu fico em casa, né? Não sofro, por exemplo, no trânsito de São Paulo, que é caótico, que isso atrapalha realmente a tua vida, rouba teu tempo de vida, né? Você demorar 2 horas para chegar no trabalho e demorar 2 horas para voltar do trabalho, você tá perdendo a sua vida. Você podia ter ficado com teu filho, você podia ter arrumado tua casa, você podia ter feito uma ginástica, você podia ter lido um livro, feito um curso online. Tudo poderia ter acontecido nessas 4 horas que você perdeu no dia. Então, o empregado não é obrigado a voltar. Ele pode sair do trabalho. Então, ele vai ter que se adequar às regras da empresa e vai ter que entender daquela empresa. O que a gente tem visto é realmente a questão da atração dos talentos. A geração Z não está topando mais trabalhar 100% presencial. Eles acostumaram a ser nômades digitais, a pegar o computador e sair rodando por aí trabalhando. Não é que eles trabalham de casa, eles trabalham de qualquer lugar. Então, existe uma crise aí que precisa ser resolvida, né? Entre empresas, novos talentos e e a vontade dos empregados. Então, as empresas inteligentes estão fazendo uma negociação com os empregados e estão relativizando um pouco essa questão do trabalho. Maurício, eu acho que o que chamou a atenção nesse caso do Itaú é o fato do Itaú conseguir monitorar a produtividade. E claro que eles não abrem os dados por questão de sigilo, mas eles colocam ali que eles tinham um certo controle. Estavam vendo que esses 1.000 colaboradores não estavam trabalhando conforme a política da empresa, a carga horária e tal. Dá para fazer esse tipo de controle hoje? Dá, mas deixa eu dar um passo para trás aqui. Eu acho assim, o controle tem que existir, independente da forma de trabalho. Se ele é presencial ou se ele é remoto, enfim. Eu tenho um ponto de vista muito particular em relação a isso. Quando a gente fala sobre essas condições, tem 3 aspectos que precisam ser levados em consideração. O primeiro tem que ter critério e regra. Assim, quais são os critérios e regras para o trabalho presencial e para o trabalho home office, jornada, como é que funciona a produtividade em relação a isso. Segundo, eu acho que tem que ter a tecnologia. E a tecnologia, do período da pandemia para cá, ela avançou muito no monitoramento remoto. Hoje tem uma série de aplicativos e softwares dedicados a fazer o controle. Que ele também pode se aplicar à questão presencial. Então, não é porque o sujeito está em casa ou ele está sentado no escritório que você tem um sistema de monitoramento do que está sendo feito. Mas, fundamentalmente, Pedro, tem que ter gestão e liderança. Porque não adianta ele ficar sentado ali, teclando no mouse de um computador e dizendo que ele está produzindo alguma coisa. Né? Assim, efetivamente, está se tendo gestão, está se tendo acompanhamento da liderança, o apoio para que as coisas efetivamente sejam feitas e gerar produtividade, que é o princípio fundamental ali do empregado estar se dedicando a oferecer a sua força de trabalho para a empresa. Só um ponto que eu queria complementar que a doutora comentou. Eu estava lendo uma reportagem da McKinsey esses dias, Pedro, depois dessa provocação toda que houve aí com o dado do Itaú. Se migrou, de fato, o movimento da pós-pandemia, do trabalho remoto para o trabalho híbrido. Sim. E neste aspecto, nessa composição, muitas empresas, eu encontro amigos executivos de mercado, que composição está sendo feita? 4-1, 3-2? Inverte-se, dependendo muito da natureza da atividade. Tem atividade, como a doutora falou, é 5 por 0, se for para 5 dias no escritório, 0 em casa. Restaurante, uma construção civil, uma atividade que não permite com que seja feito, né, o dia a dia do trabalho de forma remota. Ao mesmo tempo, tem atividades que funcionam muito bem, atividades que estão mais dedicadas a uma concentração, uma pesquisa, um desenvolvimento. Equipe de softwares, por exemplo, a empresa que eu dirijo hoje, eu sou dirigente de uma empresa de call center. Né? Fundamentalmente, o pessoal é presencial, mas eu tenho um núcleo de desenvolvimento lá de 30 pessoas que eu tenho gente na Índia trabalhando.
lá. Então, assim, se dedicando ao desenvolvimento de software para call center. Então, acho que tem que se relativizar esse fator direito. E o dado da pesquisa da McKinsey é que 50% das empresas, pós-período da pandemia, elas passaram a reconfigurar a sua forma de trabalho. Então, assim, deixando de ser remoto para pelo menos ser híbrido, né? Quando a gente fala, exato, nos escritórios das grandes centros, esse é um fator de atração e de retenção de pessoas. Porque para você atrair, a pessoa pensa 2 vezes. E olha, doutora, está avançando até um pouco mais do que os jovens. Eu vejo isso como contratante. Às vezes a pessoa pondera, deixa eu pensar um pouquinho a minha qualidade de vida, o meu equilíbrio pessoal, para entender como é que esse negócio pode funcionar para mim ou não, para fazer um movimento de troca de emprego, né? E antes as pessoas trocavam o trabalho por uma diferença salarial. Me ofereceram um pouco mais de dinheiro, eu vou embora. Agora, a gente vê corriqueiramente as pessoas pedindo demissão, porque no emprego que foi oferecido para elas tem mais dias em casa e mais dias de home office, e não tem o trabalho presencial 100%. Eu acho que assim, Pedro, o fator da tecnologia, ele vem para ajudar. De fato, ele tem um componente. Só que ele não pode ser isoladamente o fator de tomada de decisão. Então, assim, o assunto do Itaú, acho que tem todos uns desdobramentos que geraram, primeiro pela quantificação, 1.000 pessoas e tal. Mas a hora que você relativiza, o Itaú é uma empresa de 120 mil empregados. Você relativiza isto, né, assim, e se fosse 1.000 pessoas sendo desligadas por produtividade estariam trabalhando nas agências? A repercussão que seria? Então, assim, acho que tem um fator tecnologia importante, mas eu sempre sou muito, né, até por minha formação e tal, o aspecto da gestão e da liderança tem que estar conjugado nesse formato. Uma coisa que me chamou a atenção desse caso do Itaú é que, segundo o Sindicato dos Bancários, essas 1.000 pessoas foram demitidas sem uma advertência prévia. Como o senhor falou, o combinado não sai caro. Legalmente também, ele pode ser demitido sem saber que ele estava sendo monitorado? Como será que funciona essa questão? Saber que ele estava sendo, a inatividade dele estava sendo computada ali? Vamos lá. A advertência deveria ser dada se a demissão fosse por justa causa. Eu entendi que as demissões foram todas sem justa causa. Então, a demissão sem justa causa não precisa de nenhum tipo de motivo. Não precisa de aviso prévio. Prerrogativa do empregador. Agora, eu também entendi pelo que eu li. É claro que a gente não sabe a fundo. Tem 1.000 casos. Pode ter caso que foi injustiça. Pode ter caso que tenha passado, que tenha tido uma má avaliação do banco. Mas, pelo que eu li, pelo que eu entendi, o banco estava monitorando esses empregados há 6 meses. Não foi um dia que eles deram um gato. Tinham várias evidências de várias atitudes que as pessoas não estavam cumprindo com as suas obrigações. E eu entendo que a gente está, a construção de mão de obra, a atração de mão de obra, o treinamento da mão de obra é caro. O banco não teria interesse de mandar 1.000 pessoas sumariamente embora numa injustiça, sem nenhum tipo de subsídio. E com essa exposição, né? Sim, negativa. Porque na verdade, esse é um recado. O banco deu um recado muito forte. O que o banco falou? Quem fica tem que trabalhar direito. Se você acha que você tem algum tipo de questão, que você não está se adaptando, que você não está conseguindo trabalhar, resolva seu problema, porque eu tô de olho em vocês. Então, ele fazer essa demissão, ele também dá um recado para quem fica. Vamos trabalhar melhor. Eu vivi essa experiência, né, de gerir áreas de recursos humanos em empresa de mão de obra intensiva, período pré-pandemia, e até tive que transitar toda a gestão crítica de pessoas no período pandemia, exercendo esse papel num negócio que a gente atribuía como serviço essencial aqui, né, no próprio jornalismo. Então, assim, então tinha uma criticidade, e Pedro lembra disso, naquele período em que existia tanta incerteza, né, de como a gente conduzia as práticas de gestão de pessoas, por exemplo, no nosso caso aqui da Bandeirantes, os jornalistas indo cobrir matéria nos hospitais, tendo toda a circunstância aqui, né, da insegurança médica e tal, eu vou estar lá, e o meu risco de contaminação, enfim. Onde que eu estou querendo chegar? Então, assim, muito fundamentado, eu acho que esses processos precisam, além da questão legal e tal, de políticas e práticas da empresa. O teu ponto, Duda, que eu acho relevante, a monitoria é importante? Sim, mas ela precisa, eu acho que deve ser devidamente esclarecida, quais são as regras, e informada. Quais são, olha, você está sendo monitorado, além dos princípios da lei do LGPD e tudo mais, assim, ter a informação de como esse processo se dá.
Eu acredito também que, nesse caso, ninguém é ser leviano, custa para as empresas fazer um processo indenizatório. Ainda Também. que tenha, né? Para simplesmente se dispor de 1.000 pessoas e ter que fazer. Porque outras 1.000 pessoas serão contratadas. Não se alegou que isso foi corte. O que se alegou até então é de que houve uma decisão por produtividade, performance, enfim. Então, teoricamente, 1.000 pessoas serão contratadas. E o custo da reposição disso, de capacitação. Então, é uma decisão que possivelmente foi pautada, e entendo que pelos princípios que o próprio banco tem, tenho colegas lá como executivos, fundamentada em razões que levaram a essa tomada de decisão. Eu gosto da doutora Cláudia, né? Já entrevistei várias vezes, que ela é bem direta, assim, assertiva, nessas questões em que alguns juristas às vezes ficam em cima do muro, sabe? Pode analisar aqui, não. Abrindo um parênteses no caso do Itaú. A empresa pode colocar ali como uma obrigação para quem faz home office, deixar a câmera ligada do computador? Como é que fica essa questão de privacidade em meio a também algum tipo de controle sobre a rotina, a distância do colaborador, doutora Cláudia? Eu até vou discordar um pouco aqui do Maurício na questão do monitoramento digital. Tá. Eu entendo que o empregador pode fazer o monitoramento digital dos seus empregados. E monitoramento digital, o que é? É você olhar no computador o que a pessoa está fazendo no horário que você está pagando para ela. Tá. No horário de trabalho dela. E aí tem uma discussão se o computador é pessoal ou é da empresa. Talvez no pessoal precise de um aviso e de uma formalização. Mas se você trabalhar no laptop da empresa, você tem que saber que você está sendo vigiado. E aí eu até trago os entendimentos jurisprudenciais. A jurisprudência trabalhista já entende, por exemplo, que o seu e-mail do trabalho está sendo investigado, está sendo rastreado e está sendo buscado por palavra-chave. Qualquer coisa que você fizer de errado no seu e-mail corporativo, você pode ser mandado embora por justa causa. Sim. Qualquer coisa que você fizer de errado no computador da empresa, você pode ser mandado embora por justa causa. Existe um rastreamento. Mas aí abrir a câmera não é um passo a mais? Vamos lá. O abrir a câmera, para mim, o abrir a câmera, você trabalhar de câmera fechada é uma falta de respeito absurda se as pessoas todas estão de câmera aberta. Então, Mas não tô falando numa videoconferência. Numa call, eu tô no falando dia a dia. assim, você tá lá fazendo um processo, você é advogado, você tá lá. Aí você tá lá trabalhando no processo e tal. Você tem que deixar a câmera ligada ali para mostrar que você tá na frente do computador, pesquisando ou fazendo. Ou você só liga a câmera na hora em que há realmente a necessidade de uma conversa, numa videoconferência. Eu entendo que esse sistema de telemetria é login e logout. Você não tem que ficar com a câmera ligada. Perfeito. Eu não consegui ver. Então chegamos aí num ponto esclarecido. Isso. Tá. Você loga e desloga do computador e eles veem a atividade. Eles não veem exatamente na vírgula o que você está fazendo. Então, eu acho que essa história da câmera aberta também o dia inteiro não precisa, né? Tem um pouco de invasão de privacidade. Mas em videoconferência, em reunião, o advogado, por exemplo, do meu escritório, que entrar numa reunião com o cliente com a câmera aberta, eu com a câmera aberta e ele com a câmera fechada, eu acho que é uma falta de respeito com as pessoas que estão ali, entendeu? Você tá trabalhando. Eu não faço muita videoconferência, mas eu sempre abro a câmera, então eu não tô me sentindo... Você tem que estar ali pessoal pronta pra fecha trabalho. muito a câmera, Maurício? Fecha. Acho que tem. Agora também, doutor, eu acho que tem, Pedro, de novo, num aspecto que eu acho importante. Quais são as condições e regras que vão ser estabelecidas? Então, assim, olha, videoconferência. Um atributo que agora me ocorreu, eu acho que assim, que eu lembrei que foi um aspecto importante das empresas, o efeito da pandemia com as videoconferências e tal tornaram algumas das reuniões mais produtivas. Porque assim, ela tem hora precisa para começar, ela tem hora para terminar. A disciplina, na minha vivência corporativa, eu senti esse aspecto por ter assim, a gente sabe que no mundo corporativo é sempre pautado por muita reunião inútil. É a vida. Total. A gente sabe disso, assim. Isto não solucionou, mas ela, assim, deu uma disciplina um pouco maior no cumprimento dos horários, enfim, tanto no começo como no fim da reunião. Eu acho a questão da câmera aberta para fins de videoconferência e reunião conjunta, então eu acho natural que isso seja feito até por uma questão de elegância, respeito, atenção, mas acho que tem que estar dentro do normativo da empresa no que faz. Com relação ao trabalho individual que está sendo feito, não. Acho que não é a prática de mercado que as empresas façam esse tipo de exigência. Eu entendo, concordo. Agora eu queria te fazer um contraponto, Maurício. No presencial, a gente fazia muito menos reunião do que a gente faz online. E essa história de você sair de reunião de hora em hora
é um negócio extremamente desgastante e cansativo. E existem até regras, né, para o trabalho em home office, que você precisa fazer um intervalo entre uma reunião e outra, que é o momento de descompressão. Você não consegue dar andamento no tanto de reunião que você faz, porque você sai de uma reunião, você precisa digerir o que aconteceu ali. Tirando as inúteis, claro, as desnecessárias. Mas, assim, Mas eu acho que aí são 2 pontos. Um é a reunião interminável, como o Maurício estava falando. A outra é o excesso de reuniões. Aí é um movimento que... Mas eu vou falar assim, nós fomos Pedrão. levados a isso, as não é? pessoas estão trabalhando mais na pandemia, em casa. Tem esse componente também, mas eu vou falar por que eu vejo mais produtiva, doutor. E não acha que assim, tem isto, assim. Mas até própria da cultura latina. Né? A cultura latina, você vai começar uma reunião às 10 horas, tem uma característica, às vezes, de começar um pouco depois. Além disso, tem o café, o warm-up, a conversa, falar do jogo de ontem do Corinthians, não sei o que. Você começa a reunião 10h35. Que às vezes é a melhor parte da reunião. Mas, gente, é a relação. Eu sei, doutora. Eu sou diretor de RH por muito tempo, eu pondero isso também sabe. como é importante. Assim. Aí você vai, tem o cunho da reunião, tem o parte produtiva e improdutiva e tal, e depois tem o encerramento, tal, o abraço, Sim. não sei o que. Então, assim, em termos, eu estou sendo muito, assim... Claro. Crítico Direto, em relação prático. à eficiência operacional. E Aí prático. houve. Agora, é claro que, assim, eu sou defensor, aí se colocar para eu sou defensor de um trabalho híbrido por natureza de função. Acho que, assim, tem funções que não é permitível pela atividade, né? Assim, eu fui conselheiro de uma construtora, no segmento de construção civil, não dá para dizer que a obra, como o exemplo do restaurante, dá para exercer a atividade de forma remota. Quem que vai botar o tijolo lá, né? Mas o engenheiro que faz o projeto, parte do trabalho que ele está fazendo em determinada etapa é até mais produtivo que ele faça de casa, porque ele está se concentrando nas medições e tudo mais. Então eu acho que o trabalho híbrido é uma tendência que veio, Pedro, neste universo de tempo, mais para ficar. O que a gente precisa ter é regulações melhores, e aí o meu entendimento e respeito às pessoas que sejam claras. Ó, a regra é esta. E se mudar o jogo, eu sempre falo isso, nunca muda o jogo no meio do jogo. Combine antes. Então, assim, as empresas estão mudando? Combinem como funciona. As pessoas precisam se adaptar. Né? Se eu mudar a regra hoje para o pessoal do desenvolvimento da empresa que eu atuo, eu vou ter um impacto, aliás, assim, brutal no negócio, porque eu tenho gente fora do Brasil. Como é que nós vamos fazer? Aí eu, assim, vou ter que buscar alguém para trabalhar, mas foi combinado ali. Então, eu acho que, assim, todo o processo, Duda, naquilo que você levantou, acho que é importante que seja tratado, combinado e tenha. Não adianta toda a tecnologia, Pedro. Se não tiver gestão acompanhando e a liderança, assim, não na presença física, mas dando suporte e orientação, as coisas não avançam. Eu queria voltar na história da câmera, porque Ótimo. quando você é empregado home office, eu acho que a empresa tem o dever de te dar um computador, no máximo uma cadeira ali. Mas se eu tô na minha casa, eu tenho filhos, filho voltou da escola, tá passando, na hora da reunião, a empresa não me deu ainda um escritório, 4 paredes. Se eu abrir a câmera naquele momento, vai vazar minha privacidade de alguma maneira, que a empresa não pode exigir que eu tenha um espaço perfeito para o trabalho. Na pandemia a gente viu muito isso. Eu acho que abrir a câmera também não é uma invasão de privacidade, entrar na sua casa, a empresa pode te obrigar a abrir a câmera sabendo que você está na sua casa, você não tem um escritório. Então, em tese, o empregado disse para o empregador, concordou que ele tinha todas as condições para cumprir o trabalho em casa. Então, quem tem que ter as condições para cumprir o trabalho em casa é o empregado. O horário que você está sendo remunerada pelo empregador, você não pode estar cuidando dos teus filhos, infelizmente. Eles têm que estar na escola ou têm que estar com outra pessoa sob responsabilidade. Então, aquilo que acontecia na época da pandemia, das pessoas fazendo reunião com criança no colo, agora não tem mais Covid, né? As pessoas têm que se virar, infelizmente, e eu sou uma super defensora de mulher, tá? A minha tese de mestrado é mulheres no teletrabalho, pra você ter uma ideia. Olha Os só. prós e contras das mulheres trabalhando em casa. Porque a mulher, ela vai escolher trabalhar em casa. Só que ela vai perder o cafezinho, ela vai perder o papo pré-reunião. Com isso, ela perde relação, ela perde promoção. Porque as relações se constroem no presencial. Você pode até ficar amigo de alguém online, mas você não fica amigo de alguém de verdade que você nunca tomou uma cerveja junto, que você nunca bateu um papo olho no olho. E são as relações mais profundas do trabalho. Você precisa dessas relações para crescer na vida. Infelizmente, a mulher não vai poder ficar em casa. Se ela topar ficar em casa, ela vai ter que se organizar para ficar em casa e para cuidar da vida dela. Eu só vou pôr uma pimentinha pequena aqui nesse tema. Mas complementar. esse é o objetivo. Eu acho que sim, Duda, tem essa questão, de novo, do que foi combinado. Na época da pandemia,
foi de fato um improviso, uma adaptação. As empresas viraram a Uma chave de um dia para o emergência, né? outro. Uma emergência. Hoje as regras estão mais estabelecidas. E aí, assim, olhando do ponto de vista tecnológico, também, aí parece uma questão menor, mas assim, também existem tecnologias que permitem com que a privacidade seja feita. Então lá tem pano de fundo, tem algumas coisas que evitam certa exposição. Eu só vou querer completar um outro ponto aqui do aspecto da migração do trabalho remoto para o trabalho híbrido. Eu acho que um outro componente importantíssimo de valor do trabalho híbrido são as interações. Aí eu, mais do que ninguém, como profissional da área de RH, que é o que sedimenta uma cultura organizacional. Então, assim, você ter as pessoas, ainda que você tenha uma atividade que permita que ela seja exercida 100% do tempo presencial, essa interação, 100% remoto, essa interação presencial gera a proximidade, o compromisso, o engajamento, né? E é onde os gestores de RH e os gestores de empresa, Pedro, estão tendo as dificuldades e os desafios de como equilibrar essa condição. A Duda fez uma pergunta, acho que dentro da pergunta dela tinha uma outra pergunta, que é a seguinte: a empresa precisa fornecer esses insumos, internet, computador, uma cadeira gamer aí que seja confortável para as costas, esses insumos, vamos dizer assim, para o trabalho? Ou isso tem que ser negociado na hora ali da contratação? A lei fala que isso tem que ser negociado. Então, é a empresa que oferece e o empregado que aceita o que ele vai entregar. É muito comum, é muito usual. E é melhor, inclusive, do ponto de vista ergonômico, por exemplo, você dar uma mesa e uma cadeira para o seu empregado trabalhar, você fornecer uma mesa e uma cadeira. Você dá um computador, inclusive, para você poder colocar telemetria, para você poder rastrear e ver o que ele está fazendo de trabalho. No computador pessoal, eu já acho que existe... A telemetria não funciona. Porque você pode estar fazendo, você pode entrar nos seus sites pessoais, ele não vai poder barrar site pessoal. Tem uma série de questões aí que você não pode invadir o computador pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa, né? O computador pessoal do empregado. Então, é a critério. Agora, tem gente que exagera, né? Tem notícia Sempre. aí que a gente vê. Sujeito que tá de home office postando foto no Instagram, no navio. Tem o caso do cachorro lá, o sujeito que foi mordido pelo cachorro e entrou na justiça contra a empresa porque ele foi mordido no ambiente de trabalho, viu, Giroto? O Giroto tá acompanhando a entrevista aqui. É assim, tem gente que exagera, né, Sim, doutor? tem um caso de uma moça que se machucou com uma faca cozinhando o almoço e disse que era acidente do trabalho porque era no horário de trabalho. Então, a gente tem muita gente que Mas a diz... Justiça do Trabalho tá sabendo separar esse joio do trigo? Não, tá sabendo separar o joio do trigo, sim. Mas a questão, acho que, dos equipamentos, Pedro, que você trouxe, ainda que tenha essa situação de aspecto legal, acho que assim, as empresas têm se preocupado com isso para evitar implicações futuras. Então, do ponto de vista ergonômico, então, assim, as empresas têm se preocupado em fazer a seção da cadeia, pelo menos do computador, porque é um instrumento de trabalho, né? Pagar a internet, Duda. Tem algumas empresas que fazem o subsídio do custeio da internet, porque é um fator determinante para, né, para que a pessoa esteja ali logada e produtiva. E alguma orientação também sob o ponto de vista ergonômico, Maurício, e de qualidade. Difere a forma de contratação do colaborador? Pergunto pelo seguinte: um PJ, uma pessoa jurídica, tem uma característica para esse tipo de trabalho remoto? Um CLT, a forma de contratação desse colaborador, ela difere para esse tipo de trabalho, você acha? Não que eu tenha visto no dia a dia. Assim, está muito mais vinculada ao tipo de atividade que é exercida. Tá. Então, se você pegar em empresas que você tem. Isto gerou, às vezes, algumas controvérsias e polêmicas dentro da empresa. Aquela determinada área, ela tem o benefício de poder trabalhar de maneira híbrida. Outra atividade, não. Você pega uma indústria de varejo, por exemplo, né? Um grande varejista. Quem está na ponta da loja vai trabalhar presencial, 6x1, o regime que foi estabelecido. Quem está num escritório, num trabalho um pouco mais de back-office, como assim a gente costuma chamar, pode ter a flexibilidade de fazer isso. E dependendo da circunstância, se você assim não fizer, você não atrai alguém para trabalhar para aquela determinada atividade. Vamos pegar uma área de tecnologia de um grande varejista, eu me arrisco a dizer que a grande maioria das empresas que estão ali, elas têm que flexibilizar alguma coisa, no mínimo, híbrido, Pedro. Assim. Então, é independente do regime de contratação. Mas, assim, o que está mais latente hoje é o tipo de atividade exercida e quais são as condições que você está oferecendo.
E do ponto de vista jurídico, doutor, aí CLT, PJ, se tivesse que recomendar para alguma empresa, o que a empresa precisa tomar cuidado aí na hora de estabelecer essa questão do home office? As regras trabalhistas são para empregados seletistas. Tá. Tá? Empregado PJ não é regido por lei trabalhista, é regido pela lei civil. Tá. Então, podem existir critérios diferentes para os empregados CLT e para os empregados PJs dentro de uma mesma empresa. Porque, geralmente, né, o que é legal de empregado PJ são os empregados hipersuficientes, que ganham mais de 2 salários máximos da Previdência Social. Então, tá em 8.500, mais ou menos. O salário máximo da Previdência Social, R$ 8.500 por mês. É quebradinho, É, tá? sim, É, mais ou quebradinho. Então, para você ser considerado um empregado hipersuficiente, você tem que ganhar 2 vezes esse valor. Por mês. Por mês. Então, empregados de mais de 17 mil, existe aí uma linha tênue, né? Uma discussão jurídica gigantesca que está inclusive no No STF, Supremo, exatamente. sobre a pejotização dessas pessoas. Essas pessoas, em tese, não são regidas pela lei trabalhista. Então, por exemplo, elas não sofrem um acidente do trabalho ou eles têm um burnout e eles podem culpar a empresa. O burnout, por exemplo, não se aplica para funcionário PJ. E o PJ pode fazer home office do navio? Da Europa, de onde ele estiver? Depende do que ele combinar com O Mesmo contratante PJ, dele, né? contratante. Eu ia falar empregado, É o você viu, contratante né? dele. Depende do que ele combinar com o contratante dele. Porque são regras diferentes. Eles têm liberdade de contratação e liberdade de escolha fora da lei trabalhista. Então eles têm mais flexibilidade. Mas na Ou hora deveriam. na hora que eles saem, eles vão bater na Justiça do Trabalho, Ou né? deveriam, né? Na hora que eles saem da empresa ou são saídos do fim do contrato, aí eles vão bater na Justiça do Trabalho e pedir todos os direitos, não é isso? Sim, mas agora tá tudo no STF, né? Vamos ver Tá se a tudo- justiça... O ministro Gilmar Mendes suspendeu, né? Vamos ver Importante- se isso vai ficar na trabalhista ou não, né? Um grande tema. Assim, houve, né, originalmente, olhando sob perspectiva de gestão, isso se deu muito, a questão do regime de contratação PJ, que é outro capítulo, provoca um outro debate sobre isso, pra gente falar sobre ele, Esse Pedro, a mas gente assim... fala outro Não, dia. esse nós só estamos esse abraçando outro, aqui mas- o lado do home office. Exato, sim, mas ele tem todo um histórico ali e tal. E aí houve alguns avanços com a reforma trabalhista que depois, com os desdobramentos que se teve pós-reforma e tal, mas ele está ainda em discussão da STF, então eu acho que ainda vai gerar muitos outros desdobramentos. Mas a configuração mais, assim, que a gente costuma tratar no dia a dia da empresa é o contratante e não o empregador na figura do PJ, né? Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Cláudia Securato, que é da Securato Advogadas, especialista nas questões de direito do trabalho, principalmente envolvendo o direito da mulher. O Maurício Inácio, nosso companheiro de sempre aqui da Band, foi diretor de RH, hoje trabalha como diretor-geral da Sercom, uma das maiores empresas de call center, e com a ajuda da minha colega Duda Vasconcelos, que está conosco aqui na bancada. Duda, mais uma pergunta aí para a gente pôr na roda nessa conversa que está muito produtiva sobre o home office, né? Essa herança que ficou da pandemia e que foi motivada a uma discussão mais acentuada por uma notícia que saiu nessa semana da demissão de 1.000 colaboradores do Banco Itaú que não estavam seguindo as regras de home office da empresa, segundo o comunicado que foi divulgado pelo próprio banco. Duda. Eu queria saber do banco de horas. Um trabalhador CLT, que é 100% remoto, tem que bater ponto? Ele bate o ponto da casa dele? Como é que é essa carga E aí, horária? doutora? É o login e logout. É a telemetria, o que o Itaú fala que ele controlava o computador das pessoas, porque você começa a trabalhar, se loga no seu computador. Isso é o bater ponto. Você se desloga para almoçar, se reloga quando volta e se desloga no fim do dia. Então, tem controle de ponto. O que eu acho que é super importante a gente deixar claro é que o trabalho em casa e o trabalho presencial seguem as mesmas regras da CLT. São exatamente iguais. Então, eu tenho meta se eu vier aqui na Band trabalhar, mas eu também tenho meta se eu trabalhar de casa. Se eu tenho controle, se eu não tenho cargo de gerência, algum tipo de excludente de cartão de ponto, e eu deveria bater ponto presencial no trabalho, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Presencial, eu também trabalho 8 horas por dia em casa. Então, as regras são as mesmas. Eu acho que complemento é o que a doutora está comentando em relação a isso, porque assim, esse mecanismo de controle da jornada, que aí vai gerar banco de horas ou hora extra, como a gente queira, ali da sequência do excesso de jornada efetivamente trabalhada, se dá e pode se dar com o mesmo mecanismo de controle e tecnologia no presencial e no remoto.
se é nova, mas a gente olhar um tempo para trás, atividade externa. Eu estava lembrando disso quando você veio falar sobre esse tema comigo. Se a gente lembrar, a doutora vai lembrar disso do vendedor pracista. Lembra? Sim. O vendedor pracista, 20, 30 anos atrás, ele exercia uma atividade 100% externa. Quando eu comecei minha carreira, não tinha GPS. Eu comecei minha carreira lá na Sharp, há 30 e poucos anos atrás, no Taboão da Serra, enfim. E ali a gente tinha vendedor de consórcio, doutor. Lembra? O vendedor de consórcio Sim. Sharp. O vendedor de consórcio, ele saía de uma Kombi, ele ia vender o consórcio nacional Sharp. Assim. E nisso, como é que era o controle de jornada? Assim, não tinha efetivamente, porque os benefícios que a tecnologia nos traz hoje, que dá essa segurança jurídica ao empregador, de saber que o login está significando que ele está entrando naquele horário de trabalho, exercendo atividade, com os intervalos que a lei determina e tal, encerramento, não se tinha. Havia uma polêmica enorme e uma churrada de processos na Justiça do Trabalho por conta de hora extra. Então, assim, hoje a tecnologia nesse aspecto, apesar dela ter essa conotação de estar gerando mais controle, invasão de privacidade, nas polêmicas que a gente vê nas redes sociais em relação a isso, mas ela trouxe um benefício efetivo, né, de gestão e de controle, que horário que o empregado está trabalhando, quer seja ele remoto, quer seja que ele esteja fazendo atividade presencial. Você nem lembra do vendedor pracista, tá Eu vendo? não. Não Mas lembro. eu posso, por exemplo, me logar, Sim, colocar um peso ali no mouse e o computador tá logado. sim. Mas eu não vou entregar. Como é que mede essa Mas improdutividade? acho que tem mais outros mecanismos, né? Deixa eu pegar o terceiro ponto que eu falei dos 3 componentes aqui. Eu falei de regra estabelecida e comunicada. Eu acho isso comunicação por um princípio de respeito. E as pessoas entenderem que o que é combinado está ali. Dentro do pressuposto na sua contratação, você foi esclarecido. Eu falei a questão da tecnologia. E eu acho que a resposta para o teu ponto aqui é o terceiro componente, Duda. É gestão e liderança. Porque assim, é onde efetivamente está se acompanhando a produtividade, a entrega, o valor, o resultado. Onde tem a melhor tecnologia do mundo. Aliás, tem um monte hoje de memes acontecendo. Aí ele tem um mousezinho, o cara teclando lá e dizendo, não, ele está produtivo. A gente sabe que não é por aí. E nada impede que ele está fazendo a mesma coisa no local de trabalho dele. Estou numa sala fechada aqui, entre 2 ou 3 colegas. Quem garante que eu estou sendo mais produtivo no presencial? Então, eu acho que essa composição só se dá através das relações do trabalho com a liderança e a gestão apoiando o dia a dia do trabalho, do empregado. E eu acho que assim é muito importante a gente entender que relação empregado-empregador também é uma relação de confiança. Então, eu quero crescer, eu quero ser promovido, eu quero galgar altos postos aqui nessa corporação. O Itaú tem lá seus defeitos, mas é um grande empregador. Né? Você achar que você não se comprometer com esse trabalho, não conseguir perceber onde você poderia chegar dentro de um banco que tem 120 mil empregados. Imagina o tanto de posição que você poderia chegar lá dentro desse banco. Então, é uma questão de compromisso, né? E é uma questão de relação de confiança. Quando quebra a confiança, não tem mais relação de emprego. A senhora sente hoje que as empresas brasileiras, grandes, médias, pequenas, estão preparadas para esse debate que a gente está travando aqui, de uma migração talvez para um sistema híbrido ou completamente remoto? Porque também tem que olhar o lado positivo para a empresa. Às vezes alugava um andar aqui na Juscelino Kubitschek que custa uma nota e agora você percebeu ali que você pode manter alguns colaboradores e ter um espaço menor para o rodízio do híbrido ou para o presencial. As empresas estão preparadas para esse debate? A senhora sente isso no dia a dia? Eu sinto que as empresas já estão organizadas nesse debate. Então, as empresas que podem fazer o trabalho híbrido estão fazendo o trabalho híbrido, sim. Já estão fazendo, já implementaram pós-pandemia. Mas tem empresa que não conseguiu estabelecer e não está com a cultura forte para ter essa relação de confiança estabelecida. E para você colocar cultura e para você fortalecer cultura, o presencial é mais fácil. É um grande desafio do gestor e do líder, né, Maurício? Você colocar as pessoas em trabalho híbrido, em trabalho remoto e manter uma cultura forte. Não, eu concordo. Assim, esse que está o desafio da gestão. As regras sendo estabelecidas e acho que a prerrogativa a empresa fazer isso de acordo com aquilo que o seu negócio permite, até momento. Tem momentos, assim, situações... se a gente for olhar dentro de uma cronologia, de um calendário de uma empresa, tal, dependendo daquela atividade, ganha um projeto e tal, olha, nós vamos ter que integrar aqui, fazer um quartel-general, ou o famoso War Room, vem todo mundo aqui fazer uma ação, né, intensiva e tal. Então, acho que tem que haver essa flexibilidade e essa composição, né, nas empresas. E acho, Pedro, em relação a esse ponto, acho que houve avanços. A maturidade está sendo conquistada.
A gente saiu de um rompante ali de incerteza do que era o 2020, né? Com o início da pandemia, todo mundo vira a chave, para hoje algo um pouco mais estabelecido. O que está se encontrando, cada um, acho que é a sua fórmula, né, de olhar. Mas, assim, ainda entendo como a composição de um híbrido regrado e com todo esse, né, esse fortalecimento de uma cultura organizacional que possa promover isto, eu acho que é uma tendência de mercado. E essas gerações que estão entrando hoje, que têm valores diferentes daqueles, né, que a gente via 30, 40 anos atrás. Há 30 anos atrás, a grande maioria dos empregados das empresas no Brasil e no mundo eram empregados de uma ou duas empresas na sua carreira. Sim. Hoje em dia, é um empregado de 1, 2 anos em cada uma das empresas, né? Eu não estou fazendo juízo de valor se isso é certo ou errado. São dinâmicas que as coisas mudam ao longo do tempo e precisam ser entendidas como fazer, né? Eu ia te perguntar, e acabou passando, doutora Cláudia, a legislação brasileira permite esse tipo de negociação? A mudança trabalhista que foi feita recentemente garante aquela história do negociado vale mais do que o legislado? Sim, existe uma flexibilidade para negociar esse ponto, sim. Mas eu acho que a empresa também tem que se preocupar hoje com a questão da saúde mental do trabalhador. Então tem que ter o gestor, ele tem que flexibilizar algumas situações, né? Uma pessoa que se machucou, por exemplo, que está com a perna quebrada e que vai trabalhar de transporte público. E o trabalho dele é possível de ser feito em casa. Uma mãe que está com um filho doente, com alguma doença grave, que tem alguma questão. Então, assim, flexibilizar é um pouco olhar para a saúde mental e emocional do trabalhador. E lembrando, né? A NR1 que mudou e que vai entrar em vigor em maio do ano que vem, que vai trazer mais essa importante obrigação legal para o empregador, que é olhar para a saúde emocional e social deles. Então, eu acho que assim, vale uma bela negociação aí na sua empresa, você olhar com carinho, você olhar com cuidado, e se der para manter o trabalho híbrido, eu concordo com o Maurício que é o melhor modelo. Assim, isso tem sido pauta do dia a dia de todas as empresas e dos gestores, de RH, dos gestores da liderança, da alta administração. Esse tema tem conselhos de administração, tem impactado isso. De que maneira que a gente acomoda para fazer com que lá no final do dia o princípio de estar gerando valor e resultado para as empresas seja alcançado e fundamentalmente se dá através das pessoas. Então não adianta a gente entender. Não dá para normalizar ser 100% de um jeito só. Eu acho que as coisas vão ter que ser ajustadas, adaptadas. Inclusive, com esse aspecto que eu tenho tocado, dessas jovens que estão entrando no mercado de trabalho, se a gente não ter essa capacidade de flexibilização, além de você não conseguir atrair, você não consegue reter. Né? Então, isso também acaba sendo um fator, porque vai olhar, isso aqui está prejudicando a minha saúde, não está me fazendo bem, não estou me sentindo, né, como deveria, e eu vou mudar. E eu queria entender a opinião de vocês, se essa história do Itaú descredibiliza o home office. Ao mesmo tempo que o Itaú está mostrando, quem não trabalha não tem vez aqui, outras empresas podem perceber que tem muita gente que está recebendo salário e não está entregando o prometido. Para mim, esse é o grande pano de fundo dessa discussão. Esse é o grande ponto dessa discussão. Né? É o recado. E, na verdade, trouxe aquelas empresas que já estavam desconfortáveis com o trabalho remoto ou com o trabalho híbrido e que já estavam pensando em voltar todo mundo para o presencial, com certeza elas vão trazer de volta para a pauta e trazendo isso como exemplo. Então, isso é muito ruim, né? Para os empregados que estão funcionando, trabalhando em casa e trabalhando híbrido. Mas eu acho que esse é um recado para todo mundo. Quando publiciza desse jeito, todo mundo repensa. Todas as empresas, né, repensam esse tema. Então, eu acho que sim. Tendo a ter uma leve discordância. Claro. Assim, eu diria que traz um aspecto da reflexão, de ponderar, enfim, mas eu não acho que isso muda o viés desse processo, de as coisas continuarem funcionando desse jeito. Você pegar algum tempo atrás, a polêmica não foi o Itaú, mas foi a Amazon, foi o Google, foi a Microsoft, quando inclusive decisões mais radicais que foram implantadas em operações de gigantes de tecnologia, que são empresas fundamentalmente pautadas por gente que trabalha em desenvolvimento e tal, a própria empresa do Elon Musk e tal, que veio, lembra que migrou 100% do híbrido, 100% do remoto para o presencial. Sim. Então, acho que assim, traz algumas provocações, e eu pondero ao longo do tempo que assim, tudo que é muito extremo gera alguma outra reação. Acho sim que traz uma discussão, repensa algumas questões,
Mas eu entendo que o grande fator que veio aí pós-pandemia e tal, e que as empresas ao longo desses anos, Pedro, vieram e ainda estão se adaptando, discutindo isso dentro do dia a dia, é para tratar o dia a dia de trabalho dos seus colaboradores num formato mais híbrido. E eu acho que o Itaú, pelo que eu li e tive a oportunidade, ele, quer dizer, usou este fator, né? Mas continua acreditando na forma de trabalho híbrida e remota, e as pessoas que produzem e estão entregando resultado lá podem permanecer trabalhando desse jeito, né? E nada impediria que isso fosse feito, e nada impede que venha a ser feito esse mesmo tipo de fator para quem está trabalhando presencialmente e não está produzindo, né? O salário de quem trabalha presencial e de quem trabalha remoto na mesma função pode ser diferente? Não. Não pode. Tem que ser o mesmo trabalho. Existe uma questão de equiparação salarial. Então, isso não importa. Agora, benefício, como é que fica aí? Por exemplo, vale transporte? Não tem vale transporte. Não tem vale transporte. Vale-refeição tem que ter igual. Igual também. Tem também. Tem também. Tá. Tem E a O que também. as vai empresas têm feito, e assim, eu mesmo implantei isso algumas vezes, a gente acabou transformando o desembolso do Vale Transporte no subsídio internet. Isso. Ah, Porque também a pessoa sem banda de internet não consegue trabalhar, É né? verdade. Então, isso também é básico, Além né? dos equipamentos. Aí você Tá. deu cadeira, computador. Então, computador mas isso você é uma vez teria. só, né? Mas Isso é uma assim, vez com só. o período de troca, tá? De acordo com as regras de segurança do trabalho, enfim. Mas assim, o grande movimento que foi feito na questão de desembolso, você pegou outro aspecto que eu já falo já da questão de facilities, mas assim, em relação ao empregado é transformar o desembolso do Vale Transporte, que até então teria, para um subsídio ou custeio da internet, porque é ferramenta fundamental Dá do elas por trabalho. elas, Maurício? Na sua maioria, sim. Assim, claro que tem valores médios e tal, mas hoje você pega a parte do empregador do Vale Transporte, tá? E a parte da internet, porque também você precisa ter uma internet com uma certa qualidade, né? Assim, uma banda larga, que dá segurança, não tem instabilidade, enfim. Então, em muitos dos casos, virou algo equivalente. E, doutora, férias, todas as garantias do trabalhador são mantidas mesmo no trabalho home office? 100%. O trabalho presencial e o trabalho home office são 100% os mesmos direitos. Fundo de garantia, multa do 40% se for mandado embora, tem seguro de desemprego, tudo igualzinho. E a legislação Tem que usa... trabalhar igualzinho também, tá? A legislação usa o termo home office, não? A Não. lei não usa? Não. Tá. Teletrabalho. Isso é teletrabalho. Teletrabalho. E eu queria perguntar, assim, você tem que estar bem vestido no seu teletrabalho, você tem que seguir umas regras, porque aqui você tem que vir arrumada, você tem que... Isso também faz parte, não é uma obrigação, tem mas... uma política, você não pode vir trabalhar com algum pijama, de algumas Traje, roupas. né? Tem um dress code, né? Você fala assim. Acho que assim, no home office é o mesmo código de vestimenta da empresa. É claro que você pode estar de short de chinelo por baixo, Que ninguém vai mas você ver. vira um apresentador de TV, né? É. Pra cima você precisa estar arrumado, pra você poder abrir a câmera e participar das reuniões. Agora, se você é uma trabalhadora intelectual, por exemplo, se eu sou uma advogada que só faço sou uma jornalista que só escrevo matéria o dia inteiro, eu posso passar o dia inteiro de pijama? Aí é um critério meu. Se Mas você não eu vai participo- aparecer... não Mas tem. se eu participo de reunião, em tese, eu tenho que estar minimamente apresentável pra trabalhar, né? Doutor, deixa eu pegar um gancho aí para perguntar do WhatsApp. É uma pergunta que chega sempre. Eu vou aproveitar aqui o nosso bate-papo para te esclarecer essa dúvida. Recebi uma mensagem fora do meu horário de trabalho, do chefe, de algum colega. Se eu responder essa mensagem, eu estou trabalhando, não estou? Como é que está hoje essa discussão? Como é que a justiça encara? Não o que a gente acha certo ou não. O que a justiça encara desse tipo de postura? Mensagem no WhatsApp é trabalho. É igual era e-mail anteriormente. Você não pode exigir. Você líder de um time. Tenho bônus milionário. Sou da área comercial. Ganho muito. Ganho milhões. Quero que todo mundo trabalhe no meu ritmo. Eu não durmo. Eu tô completamente maluco. Eu mando mensagem para as pessoas 24 horas por dia e exijo que elas respondam. Hora extra. E o WhatsApp é meio de prova na Justiça do Trabalho. Print. Print de WhatsApp que seu chefe te mandou mensagem meia-noite, hora extra. Então, não se sinta na obrigação. Eu acho que, assim, isso é um negócio que tem que ter regra muito clara. Pra gente se adequar, por exemplo, à NR1, o que eu tenho dito é, por exemplo, colocar política de desconexão. Quais são as regras para resposta? Então, vamos lá. Resposta de e-mail, 48 horas. Resposta de WhatsApp, 24 horas. Quer falar urgente com alguém? Passa a mão no telefone.
E aí eu vou falar assim, olha, eu vou sair daqui da nossa reunião, vou ter 50, 60 mensagens no meu WhatsApp. Só que eu não sei que horas que eu vou conseguir ver, porque eu vou começar pelas mais importantes. Mas se alguém me telefonou, eu vou retornar a pessoa imediatamente. Então, caso de urgência, ainda mais a gente é advogado, a gente trabalha com urgência. Então, urgente, telefona. E a gente tem que respeitar umas regras mínimas e tem que ter política de desconexão. Não dá para ficar 100% do tempo online. Isso é uma causa clássica de burnout. Você ser acionado final de semana, feriado, à noite, qualquer horário, e você se colocar nessa obrigação de responder. Pedro, acho que assim, a doutora capturou super bem o tema, mas assim, independente da questão regulatória e o que a lei determina, isso se aplicava antes, né? Antigamente, eu estou fazendo algumas apologias aqui, não me leva a mal, antigamente tinha hora BIP. Lembra disso, Sim, doutora? sim, Você sim. ficava à disposição e você era remunerado por isso, Sim. né? Pelaquela hora à disposição, independente de estar trabalhando ou não. Não se tem mais BIP. Os médicos usavam, né, Pedro? Sim. As horas de sobreaviso. Horas de chama hoje. sobreaviso. É. Enfim, eu acho que tem uma preocupação que as empresas vêm, além da questão regulatória, têm se preocupado fundamentalmente até por uma questão de saúde mental e de qualidade de vida. Então, assim, acho que tem essa preocupação e tendo respeito. Claro que tem os extremismos, as situações, né, não falo nem liderança, mas dos chefes que adotam uma prática completamente inadequada, mas assim, a boa prática de gestão e liderança hoje entende que esses processos precisam ser devidamente trabalhados. Institucionalmente, as empresas têm muito esses grupos de WhatsApp, né? E tem grupos corporativos, né? Assim, o cuidado da comunicação, porque não é só responder, o cuidado da comunicação, às vezes, um comunicado interno institucional, ele, assim, toda a orientação dada, e eu sempre fiz isso ao longo da minha carreira também, como gestor de RH, de que isso fosse feito durante o horário do expediente. Vai fazer um comunicado institucional da companhia em horário fora que você intuitivamente está dizendo que o colaborador está sendo obrigado a ler aquilo fora do horário do trabalho dele. Então, acho que assim, está tendo, ao longo do tempo, também uma preocupação em fazer com que isso seja devidamente respeitado e cuidado, né? Maurício, as empresas estão contratando hoje colaboradores a partir de conversas remotas, ir até o local da empresa para uma entrevista é algo que vai para uma etapa final só ou é algo em desuso? E também queria que você falasse um pouquinho sobre o uso de ferramenta de inteligência artificial para fazer seleção de colaboradores. Acho que são 2 pontos importantes aqui. Sim, eu acho que isso está dentro do hábito que as empresas têm usado de ganho de eficiência operacional, de produtividade, enfim. Quando a gente olha a grande maioria das funções, existe hoje o uso da tecnologia nos processos de recrutamento e seleção, com dinâmica, com entrevistas, enfim. Eu, particularmente, tenho um ponto de vista de que acho que isto é efetivo, ganha etapa, ganha agilidade e tal, mas ele não descredencia a importância de um olho no olho em algum momento do processo. Então, assim, acho que ele tem que ser conjugado, né? Assim, a tecnologia ajuda nesse processo. Eu diria assim, as etapas de contratação de alguém passa por você divulgar uma posição, recrutar e fazer a seleção, né? A hora que você está fazendo a divulgação de uma vaga, um recrutamento e tal, eu acho que é fundamental o uso da tecnologia para ganhar de eficiência. Na etapa de seleção, o olho no olho sempre é mais importante, até porque é uma escolha. E essa escolha é dos dois lados, né? O empregador tem que ser atrativo para aquele determinada pessoa, para ela fazer a escolha de sair eventualmente de um lugar e vir trabalhar naquele outro. E do empregado também de estar fazendo a escolha da pessoa que mais seja compatível para aquele papel. E não é juízo de valor se a pessoa é ruim, é boa. É assim, a pessoa tem os requisitos da função. A tecnologia, hoje, através da inteligência artificial, Pedro, está sendo muito usada na área de RH. Aliás, uma das áreas que tem tido mais investimento em tecnologia nas empresas é a área de RH. Sabe por quê? A área de RH é a área que tem todas as empresas. Então, assim, você tem algumas questões que são mais dirigidas para determinadas indústrias. O RH todas as empresas têm, em maior ou menor instância, né? Assim, claro, com maior ou menor nível de sofisticação e tal. Mas contratar, gerir férias, cuidar do dia a dia, oferecer benefícios, capacitar e tal, é uma dinâmica que as empresas precisam ter.
E existem hoje uma enormidade de softwares e desenvolvimento que vem sendo aplicados especificamente nisso. Então a inteligência artificial está sendo usada não só no processo de contratação, mas também na capacitação dos colaboradores, e eu acho que tem sido algo bastante efetivo. Meus amigos, o papo tá ótimo, infelizmente o nosso tempo está acabando. No Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes, eu gosto de fazer um exercício de futurologia no fim das entrevistas. Então, para ficar registrado aqui, nós estamos em setembro de 2025. O arquivo da Rádio Bandeirantes tem 88 anos, rumo a 89, tem muita coisa gravada aqui, guardada. E a gente começou a colecionar sobre os temas que abordamos aqui, um exercício de como que vai ser o futuro, né? Com aqueles que estão participando. Então já vão pensando aí o que vocês pensam sobre o home office, que é a última pergunta para cada um de vocês. Duda, queria te agradecer pela ajuda aqui para ajudar no comando aqui, perguntas muito importantes, pertinentes. A Duda que esteve conosco no Pulo do Gato ao longo dessas 2 semanas, nas férias da Silvânia Alves, também na reportagem aqui da Rádio Bandeirantes, e esteve conosco. O que você acha que vai acontecer com o home office, com o trabalho, daqui a um tempo, quando o pessoal estiver lá em 2050, ouvindo esse áudio aqui, os jornalistas, o Pedro e a Duda da Rádio Bandeirantes, eles vão falar assim, olha o que eles falavam lá, olha o que a Duda postou. Vamos ver se a Duda acerta. Como ela era bobinha, olha, antes de eu entrar aqui nesse bate-papo, o que eu sentia é que o home office estava acabando. Eu vejo pelos meus colegas, está todo mundo voltando ao presencial. Talvez porque meus colegas são todos jornalistas e é difícil de fazer home office. Mas, conversando agora, entendendo a geração Z, que eu me coloco dentro dela, existe uma relutância em voltar todos os dias presencialmente. Você falou da Amazon, da Oracle, a Embraer recentemente ia voltar 100% presencial em agosto. Eles anunciaram isso em janeiro. E agora, recentemente, os trabalhadores entraram em greve e não voltaram presencial. A Embraer se manteve híbrida, não totalmente home office. Então, eu acho que a tendência agora, já mudei de opinião do que eu estava 1 hora atrás. Eu acho que o home office, o trabalho remoto, ou pelo menos híbrido, é o que vai dominar em 2050. Maurício. Eu ia deixar a doutora falar primeiro, mas assim, eu tô olhando pela ordem. Usando eu acho que um pouco do que a geração Z tem sentido, enfim, né? Eu espero estar lá para ver isso. Eu vou estar ouvindo, eu vou estar sendo ali ouvinte, Pedro. Então, assim, olha isso que eu falei, será que fez sentido ou era uma baita de uma besteira que eu falei ao longo do tempo? Mas assim, eu vejo que sim, é um processo de evolução e a tendência é que eu tenho muita crença que as relações de trabalho precisam se flexibilizar, né? A gente não é pauta do dia de hoje, mas assim, a gente sabe do engessamento da legislação trabalhista brasileira e das implicações que isso traz. Mas assim, por um caminho ou por outro, a sociedade civil, as relações, eu sempre falo que as empresas são um reflexo do que existe na sociedade. Então as relações do trabalho, elas precisam se flexibilizar de alguma forma e acho que a gente tem que ter essa condição, essa pauta de que os empregadores serem mais flexíveis nas suas relações e os empregados também mais conscienciosos dentro do que cumprem o seu papel. Então eu acho que sim, o movimento é para ser, eu vejo, de tendência de trabalho híbrido ao longo do tempo e de que as acomodações, os dilemas, os desafios que estão acontecendo possam ser ajustados com a experiência sendo adquirida. Eu vou concordar com os dois. O futuro do trabalho é híbrido. Então, eu concordo que a gente vai ter outros movimentos, né, outros tipos de controles pela empresa, mais compromisso dos empregados e mais flexibilidade pelas empresas. Também concordo com o Maurício que a gente tem que flexibilizar as relações de trabalho. Até levando em consideração geração Z, movimento anti-CLT. As grandes empresas, as grandes corporações e as empresas que ainda contratam CLT, elas precisam se adequar aos novos tempos. E o trabalho híbrido é uma boa forma de você se adequar aos novos tempos, de atrair e reter os talentos. Vocês foram muito conservadores. Eu vou chutar algo bem mais ousado aqui para o futuro. As máquinas vão dominar tudo. O ser humano vai estar ali só tocando ali, ó, o comando inicial. A máquina vai transportar. Vai ter um drone chegando aqui com uma pizza, com café para uma entrevista como essa. Mas nós estaremos aqui fazendo a entrevista. Não sei se nós estaremos aqui ou robôs estarão aqui já em 1 minuto resumindo tudo isso. Tem muita apologia aqui, Pedro. Então, vamos fazer um papo sobre inteligência artificial no trabalho, Maurício, aqui? Vamos marcar. Eu acho que é importante.
Aí a gente tira Fica dado uma outra oportunidade. conclusão. Mas é isso, gente. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado. O debate foi sério aqui sobre home office, com profissionais extremamente qualificados. Eu sou fã da doutora Cláudia, do Maurício, da Duda também, que esteve conosco. E acho que a gente conseguiu produzir um conteúdo para essa semana que o tema está quente, abordando os principais pontos do home office. Obrigado, viu, doutora Cláudia? Eu que agradeço pela oportunidade. Maurício, valeu, querido. Obrigado, Pedro, pelo convite. Duda, um prazer. Doutora, muito obrigado. Valeu, Duda. Valeu, pessoal. Muito enriquecedor tudo isso.